Salve! Então, venho aqui agora para tratar sobre uma explicação sobre aqueles vídeos que já foram feitos. Mas, enfim, porque eu já disse um pouquinho de mim, um pouquinho da história que eu tive até chegar ao livro, Universo em Desencanto, e já teve leitura, já teve um pouquinho de explicação, já teve um pouquinho de crítica, e eu não quero partir para o lado da crítica, não tenho essa intenção, não tenho intenção de criticar um grupo aqui, outro ali, por falhas que foram eu mesmo que cometi. Porque se não fosse falhas, não fosse erros que eu tive durante esse percorrer, eu estaria dentro dessas sociedades que eu desejaria estar e que eu não precisaria estar criticando, né? Eu poderia estar criticando agora um proceder que isso acontece não de forma generalizada, assim, digamos, né? Eu atingir a parte da sociedade cultural ali, não sei o quê, mas eu não é esse o foco do que eu quero fazer. Não é crítica, não é expor minhas mágoas, digamos. Então eu volto pro livro. O livro se trata sobre os cursos desconhecidos pela natureza, que vem do livro Universo em Desencanto. O livro Universo Desencanto ele fala sobre os 28 cursos desconhecidos pela humanidade e que é o mais legal do livro, né? Porque o resto, os outros cursos já estão todos estudados, assim como eu já disse. Então esses cursos é que são interessantes. Porém, eu não vou fazer uma síntese, não vai ser uma análise sobre os 28 pontos, assim, porque isso é de uma interpretação própria e tem diversas formas de interpretações, não tem como eu definir todas elas como causa única, como é uma causa única, mas eu não posso forçar somente o meu ver, o meu entender. Mesmo que isso vai ser feito, mas é de uma forma daí de literária, uma forma literária. O livro se trata sobre literatura, primeiro, uma literatura moderna, sobre a vida de uma pessoa frustrada, uma pessoa sem precedente, uma pessoa errante, uma pessoa que viveu em experiência e que entendeu que isso era uma parte de lapidação, aprendeu que através desse sofrimento, através dessas dores, através de todas essas causas que foram de experiência de forma negativa, trouxeram para um conhecimento, para uma revelação, digamos assim, da sua própria existência universal, enfim. O livro se trata assim então dessa pessoa e o conteúdo dessa pessoa, dessa lapidação, ele vai expor questões científicas, digamos assim, porque esse universo acaba sendo estudado de forma científica com uma maior precisão, assim, tem uma coisa mais precisa dentro da parte científica, o estudo das pessoas as pessoas que fazem o estudo dessa parte consegue sintetizar isso, consegue concretizar de uma forma melhor, assim, consegue definir cada elemento e tal. Então isso, às vezes parece que eu tô meio preguiçoso para falar, mas não, é que expressar, enfim, é uma coisa nova para mim. Assim, se eu tivesse aqui num bate-papo, acho que estaria mais de boa, assim, com outras pessoas. Então tem a parte científica para poder explicar de modo exato, precisa, né, confirmada, constatada, as causas de algo superior, digamos assim. E tem a parte teológica também dessa pessoa, tem a parte da teologia, tem a parte religiosa, tem a parte desse anseio por conhecer causas superiores. E tem a parte filosófica, né? A parte do pensamento, a parte do raciocínio, a parte do tentar uh, filosoficamente explicar o mundo desse ser, né?
Mas tudo isso trata de uma psicologia, trata de um meio social psicológico, trata de uma trata de um meio comum, do meio comum dessa pessoa e como esse meio comum, como essa sociedade ah, afeta o próprio proceder dela, né? Então, digamos assim, ele tem todas essas causas de desacertos, mas é porque é uma cópia daquelas causas universais, daquelas outras pessoas que já vêm causando esse mesmo desacerto, e essa pessoa muito frustrada por conta disso vai em busca desse conhecimento para fazer diferente, porque normalmente as outras pessoas estão realmente cegas ali, enfim, precisam muito dessa causa material e acaba não deparando com, não, acaba buscando e não acha esse meio de transformação. Essa pessoa conseguiu a transformação. Não é um livro auto, não é uma autobiografia, não se trata falando especialmente sobre o Christian, mas é sim de experiência própria, é sim de pensamentos próprios, é sim de sentimento próprio, é muito da minha experiência, mas ela vai afetar o meio social, ela vai afetar um meio comum, porque senão não teria seria muito pequeno falar do Christian. O Christian é uma pessoa comum, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que vive em prol da família, em prol das suas causas que também chegaram assim, tipo, como fosse algo ancestral, mesmo já tendo largado a filosofia espiritista há muito tempo, estudei por muito tempo, achei bem interessante, me ajudou a chegar até aqui. Só que dentro do espiritismo fala sobre encarnações, fala sobre essas partes, e eu acho que uh, não tenho uma vida passada, digamos assim, minha vida é uma causa nova, uma causa orgânica nova, digamos assim, e de raciocínio, de consciência também muito nova. Eu não vejo raciocínio e consciência sobre uma vida antiga. Por mais que essa seja zerada, digamos assim, eu não posso viver a causa atual sobre buscar o que eu já fui, digamos, não tem lógica isso para mim. Então eu penso que a ancestralidade, aqueles que vieram antes de nós, estudaram, trabalharam, deixaram causas para a gente que veio nessa encarnação, nesse corpo físico, poder pegar isso que eles nos deixaram de bandeja, esse trabalho que eles fizeram, assimilar esse trabalho que eles fizeram dentro do nosso proceder diário, dessa nossa atual proceder, desse atual proceder diário, e entregar isso para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os filhos de outras pessoas do outro lado do mundo, vai saber até onde o conhecimento chega e como ele vai chegar e como vai ser a aceitação. Cada um tem, a gente sabe que cada parte da geografia tem sua herança cultural, e dentro da herança cultural há muito ceticismo entre para qualquer cultura nova de pensamento, porque tudo acaba sendo do pensamento e acaba sendo psicológico, e as nossas ações que se concretiza são fatores mentais, dentro do mentalismo básico, hermetista, e as pessoas ainda hoje ainda estão com essa dificuldade desse recurso mental, assim, né? Então o que eu vou fazer é basicamente ajudar a quem quer a encontrar esse caminho de bom proceder, dessa questão de adaptabilidade social através da psicologia, através do ensino superior, né? E o próximo texto que eu vou ler vai partir da parte da sintetização. Eu não gravei ainda porque eu conversei com a minha mulher, a gente resolveu que até a gente ia refazer aqueles outros 6 vídeos, mas acabei desistindo
de apagá-los e resolvi fazer isso explicando, porque aquilo que já foi feito e a gente tem que seguir para frente, né? Então, eu conversando com a minha companheira, a gente resolveu deixar isso um pouco mais bem feito, bem elaborado, mais bem construído para ficar melhor. Ele vai falar sobre a sintetização. Sintetização é uma coisa, é um primeiro capítulo de um assunto bem longo. É um assunto, como já disse, é tratado dentro da filosofia, dentro da parte científica, dentro da parte da teologia, religião. Já foi tudo dito, escrito, formado vários livros, vários estudos sobre isso. E eu estou passando esse conhecimento de forma da psicologia, né? Então, e eu não sou formado em psicologia, eu não tenho nenhum diploma universitário, é tudo parte da minha própria consciência, do meu estudo, da minha vontade própria. A sintetização vai dizer sobre aquilo que se cria dentro dessa matéria escura, densa, desse sistema elementar que não é próprio a uma memória daquilo que é perfeito, a gente é imperfeito, a gente é inferior. Então, se a sintetização vem, ela parte de um plano superior dentro para esse plano inferior, dessa massa escura, densa, para um propósito, para uma vontade, enfim. Algo aconteceu que isso chegou até aqui, mas isso não chega até aqui por vontade própria, porque essa massa, esse elemento, essa densidade tem suas características que não são próprias, são uma imitação, são algo que ele é algo que, que já houve, digamos assim, e teve que se transformar nessa causa atual. Então a sintetização parte dessa parte perfeita e vai ter que chegar até alguém que tenha conhecimento para fazer isso, né? Então digamos que para Hermes Trismegisto isso chegou a partir do pensamento, né? Da filosofia, da escrita, né? Então eu vou tentar escrever como isso é feito na vida prática, na vida diária, na percepção e na percepção de alguém que era completamente fracassado, que viveu experiências nulas, vãs, e que essa pessoa conseguiu, por meio da sua lapidação, chegar a esse ponto. E em todos os desafios que essa pessoa vai ter que percorrer durante esse percurso, né, de, de adaptabilidade com a sociedade atual. É interessante, espero que faça bem e que seja claro. Tá ok? Obrigado. Vai ter assuntos a partir da sintetização que vai poder causar algum espanto para as pessoas mais céticas, assim, ou até para as pessoas que não são tão céticas, mas que defendem muito os seus princípios, mas isso é questão psicológica, questão universal e eu vou tratar sim, com certeza. Até, abraço.